Entenda como superdosagem de remédio em hospital pode ter matado jovem de 21 anos durante crise de ansiedade. Diretor secretário do CRF Goiás explicou que a interação dos remédios usados em Vitória Cristina pode causar uma diminuição da frequência da respiração. Servidores foram afastados durante a investigação. Vitória Cristina Queiroz dos Santos, 21 anos, de Silvânia, morreu após dar entrada em hospital com crise de ansiedade, forte divulgação de defesa da família. O caso da estudante Vitória Cristina Queiroz dos Santos, de 21 anos, que morreu após superdosagem de medicamento durante uma crise de ansiedade, acabou se tornando uma investigação da Polícia Civil. Por isso, o G1 ouviu Daniel Jesus, diretor secretário do Conselho Regional de Farmácia de Goiás, CRF Goiás, para explicar quais os riscos da superdosagem de remédio no caso da paciente. A superdosagem pode levar à morte porque esses remédios paralisam os músculos respiratórios, faz parte do mecanismo natural dos medicamentos. São paralisantes da musculatura respiratória, explicou. No caso de Vitória, Daniel Jesus explicou que os remédios usados são depressores do sistema nervoso central e respiratório. O termo depressão respiratória é usado para descrever uma diminuição da frequência da respiração. Em tese, a interação medicamentosa entre eles potencializa o efeito colateral grave que é a depressão respiratória, que é até esperada. Provavelmente a morte se deu porque não conseguiu reverter essa depressão respiratória, explicou. Os riscos maiores são a paralisia do trato respiratório, ou seja, você sedaria tanto o paciente que ele não conseguiria respirar espontaneamente. Em paralelo a isso, pode ocorrer, dependendo do nível de parada respiratória, a parada cardiorrespiratória, também ponderou. De acordo com Daniel, para reverter a depressão respiratória são comuns os usos de procedimentos como a intubação. O especialista ponderou que os medicamentos usados são seguros e inicialmente têm o efeito de sedar o paciente para depois abordar uma terapia de longo prazo. Normalmente não deixam sequela. O risco maior foi o que aconteceu, que foi a repressão respiratória. No caso, pode ter acontecido uma dificuldade do suporte avançado da vida, ou seja, a reversão dos efeitos desses medicamentos e provavelmente uma overdose, disse. Detalhes do uso. Conforme mostram as receitas feitas pelo médico, estão entre o uso da paciente os seguintes medicamentos: fentanil, morfina e midazolam. De acordo com Daniel, a junção desses medicamentos oferece uma série de riscos e o pior é a associação dos opioides, morfina e fentanil. O risco de depressão respiratória aumenta demais com essas drogas, o que é muito potencializado pelo midazolam. Também usado 2 vezes na paciente, ambas classes de medicamentos têm antagonistas farmacológicos, explicou. Daniel explicou que os remédios usados em Vitória possuem várias indicações, inclusive para a crise de ansiedade. No entanto, são indicados primordialmente como anestésicos potentes, morfina e fentanil, e sedação midazolam. Associaram também o raloperidol, usado no antipsicótico, também usado em crises psicóticas, até mesmo em crises agudas de transtornos de ansiedade, como foi provavelmente o caso que sugere-se pânico, pontuou. Vitória Cristina Queiroz dos Santos, 21 anos, de Silvânia, morreu após dar entrada em hospital com crise de ansiedade. Foto divulgação defesa da família. O uso dos remédios. O diretor explicou que todo medicamento usado acima da dose recomendada tem uma toxicidade maior.
Os remédios usados em Vitória eram opioides, sedativos e antipsicóticos, conforme descrito nas receitas. Opioides são drogas originadas lá da papoula, só que o fentanil é um opioide sintético, é mais potente, mas é o mesmo mecanismo de ação da morfina. O médico deu 2 medicamentos com o mesmo mecanismo e isso a gente chama de potencialização do efeito, o que pode ter piorado a depressão respiratória e, consequentemente, o risco e morte, pontuou Daniel. Sobre opioides usados, Daniel explicou: os opioides reproduzem analgesia, mas também causam sedação. Em urgência, costuma-se usar analgesia com opioides como adjuvante e um sedativo quando é necessário. Analgesia, o que aumenta o risco de depressão respiratória. Já sobre o fentanil, o diretor destacou: fentanil costuma ser utilizado com midazolam, um agente de reversão, naloxona e flumazenil. Está disponível para cada agente. Opta-se por um opioide de ação mais longa, como a morfina, caso se antecipe que a dor do paciente provavelmente... Pessoal, eu não quero mais ler o resto, tá? Eu tô com preguiça.